Benjamin cita Marx para pensar essa relação de Baudelaire com o conspirador, né? E o ambiente da taberna, como o lugar central para isso, né? Um lugar de nível mais baixo em termos socioeconômicos, mas onde você tem uma série de práticas fascinantes, né? A fumaceira e o ambiente eram familiares a Baudelaire, diz Benjamin, né? E vai ser nesse ambiente que ele vai desenvolver, por exemplo, seu poema O Vinho dos Trapeiros, descrevendo esse tipo social tipicamente novo nessa urbe nova, que é um catador de trapos, né? A partir dos resíduos industriais, de um novo valor que se vai se dar ao lixo. Benjamin vai comparar a analogia que o próprio Baudelaire faz do catador de trapos com o catador de palavras, né? O trapeiro e o poeta, nesse sentido, são seres, são tipos da modernidade, né? Tipos urbanos desse momento, dessa época, né? Isso. Benjamin vai dizer que a figura do trapeiro fascinou a sua época. São muitos escritos que ele cita que vão abordar a figura do trapeiro, mas não de maneira tão positiva ou ambígua, né? Ou tão empática como Baudelaire vai fazer. A ideia do vinho, por exemplo, ele vai apontar como sendo um passaporte para o sonho, né? Para o esplendor da sua virtude imensa, que é o trecho do poema de Baudelaire, né? Então essa simpatia que ele vai ter pelos deserdados, como diz Benjamin, mostra que ele tem por esses sujeitos um conceito mais livre e compreensivo do que seus contemporâneos, tá certo? Então, mas Benjamin vai dizer que Baudelaire assume os oprimidos, tanto nas suas ilusões quanto na sua causa, embora ele vá citar outros autores que vão considerar Baudelaire ignorante politicamente, mas ele vai dizer que essa relação de Baudelaire com os desvalidos, com os desqualificados, é ambígua, é ambivalente, porque ao mesmo tempo que ele vai, de certa maneira, ter uma empatia, ele também se afasta. É o jogo da ambivalência, inclusive, que o Flaner faz com a multidão, por isso que ele não é o homem na multidão, na concepção de Benjamin, porque ele vai a um ponto, mas ele não se perde, ele ainda continua se distinguindo, tá? Vou voltar a isso, tá? O século XIX para Benjamin é um século em que há um declínio da narrativa, né? Ele vai falar isso, inclusive, num outro texto famoso, que é o Narrador. E para Benjamin, o lugar-chave que a imprensa vai ocupar nesse declínio da narrativa e no empobrecimento da experiência é central, tá? Não é à toa que quando ele vai pensar Baudelaire no seu trabalho e a Paris moderna, ele vai pensar o folhetim, o reclame, né, esse lugar da imprensa na vida cotidiana, ele vai falar das informações que vão inchando nos cafés, a hora do aperitivo, não é isso? A imprensa de boulevard, que faz a crônica parisiense. Então o literato, e aí Baudelaire para ele é isso, é um cronista da cidade, é um cronista do boulevard, não é isso? O literato passeava no boulevard às suas horas de lazer, está entre aspas, exibindo-se às pessoas como se fosse parte do seu trabalho. Então, Benjamin está sacando uma coisa muito interessante, que a figura do Flaner, ele quer ver, mas ele quer ser visto também. Ele quer observar, mas ele quer se exibir, tá? E o não fazer nada é necessário aos olhos do público, porque isso é parte do trabalho desse sujeito que está flanando, do literato, tá? E aí, nesse sentido, o literato aparece como uma mercadoria, porque ele também está se colocando à venda, ele também está se colocando na exibição, tá isso? Por isso, Baudelaire comparava a ele mesmo, e ao literato, mas a ele enquanto poeta, a prostituta. Não é isso? Porque exatamente tem esse jogo ambíguo da venda do próprio corpo. Eles têm um poema que ele fala, Baudelaire, para ter sapatos ela vendeu sua alma. Eu que vendo o pensamento e quero ser autor, não vou poder ridicularizar essa figura, porque eu também estou vendendo minhas palavras, tá? Diz Benjamin, com o Flaner, ele se dirige para o mercado, achando que é para dar uma olhada nele, mas na verdade já é para encontrar um comprador, tá? Então essa ambivalência está no cerne da figura do Flaner, na concepção do Walter Benjamin. Na cauda eu estou contando como assistente, e o que compõe a cauda? Meia xícara de açúcar, meia xícara de chocolate, como é cacau, botei um pouco menos para não ficar muito amargo, 1/4 de leite, 1/4 de água e uma colher de sopa de manteiga, tá? Isso forma a calda, tem que mexer bem para depois jogar sobre o bolo. Já se passaram 20 minutinhos, nosso bolo tá assando. Vou continuar um pouco aqui na nossa aula, enquanto o bolinho está lá no seu processo dele, tá? O Flaner observa, mas é também observado, né?
ele olha ao redor, diz Benjamin, como um panorama. A literatura panorâmica também está em crescimento nesse momento, né? Ele vai falar dos livros de bolso, as fisiologias, que vão descrever os tipos humanos, os tipos de cidade, né? Que são modelos das ciências naturais que você está importando para poder fazer uma fisiologia humana das cidades, né? Uma colossal revisão da vida burguesa, como ele vai falar. Tudo aí é desfilado nesses inventários, né? Dias de alegria e tristeza, trabalho e lazer, hábitos de casados e solteiros, família, casa, filhos, escola, sociedade, teatro, tipos, profissões. Quer dizer, é um inventário, já remontando aí também, fazendo a referência ao título do trabalho do Carlos Mejoeiro, né? Do inventar rios, inventários, como uma forma de você mapear a cidade, né? Então ele vai dizer, diz o Benjamin, que o Flaner vai exercer a sua botânica no asfalto. Por isso o modelo das ciências naturais está aí servindo para a gente imaginar essas fisiologias, né? E a partir do momento que você tem a reforma urbana de Paris, a partir do Haussmann, você passa a ter condições melhores para a flanerie, como ele vai falar, né? Para você flanar, porque antes as condições da cidade não eram agradáveis, tá certo? A reforma urbana vai criar as passagens, né? Isso é a passagem como exatamente a possibilidade de você circular pela cidade no mundo da mercadoria, as avenidas, os bulevares, e aí o papel da iluminação a gás, né? E nesse mundo, o Flaner está em casa, entre aspas agora. Estar fora de casa e, contudo, sentir-se em casa onde quer que se encontre, diz Baudelaire, não é isso? Ele é o cronista e o filósofo dessa nova Paris. O lugar predileto, a rua, né? Dos perambuladores e dos fumantes. Mas para isso, diz Baudelaire, é preciso um olhar de criança, um olhar de convalescente. Porque é preciso que você veja tudo como novo, que você tenha curiosidade, né? Então o Flaner é um olhar infantilizado, diz ele, ok? E ele vai dizer que essa observação que o Flaner faz é um remédio contra o tédio. Porque a multidão e toda a vida urbana são repletas de maravilhamentos, né? E aí, entre aspas, quem estiver em condições de se entediar numa multidão humana é um imbecil. Porque a multidão urbana, novamente, entre aspas, é seu universo, como o ar é dos pássaros, como a água dos peixes, tá certo?